Saudações pessoal, beleza? Hoje nós vamos conhecer a história do Fábio. Vamos entender um pouco como é que foi a vida dele dentro do cárcere, entender um pouco como é que foi os altos e baixos que a vida fez com ele e principalmente depois dessa nossa velejada sobre a história dele, vamos entender como é que está a vida dele atualmente. Esse é um projeto que eu tenho contando a história de pessoas que já passaram pelo sistema prisional e superaram o cárcere e hoje deram uma volta por cima. Bom, primeiramente quero agradecer a você, meu parceiro Fábio. Obrigado pela sua presença e obrigado por também aceitar o convite de a gente fazer esse bate-papo aqui. Primeiro eu queria entender um pouco a sua história, né? Como é que foi a sua vida e principalmente o que fez você ir para o cárcere? Qual que foi vamos dizer, a gente usava na gíria, qual que foi o BO? O que aconteceu? Eu usava muita droga no momento, uma fase da minha vida que eu comecei, me perdi assim no uso de droga. Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora assim, mas cheguei a um ponto da minha vida que eu comecei a me extrapolar no uso de drogas e daí já comecei a faltar um pouco as minhas responsabilidades para mim estar ali conseguindo ali obter ali, comecei a fazer algo ali ilícitos para mim estar adquirindo a droga, adquirindo... E deixa eu só fazer uma observação em cima desse negócio da droga, né? Porque eu sempre fico pensando muito sobre isso. O que leva a pessoa a, tipo, usar droga, né? Tipo, no seu caso foi o quê? Foi, tipo, tem pessoas que usam por falta de... Por exemplo, terminou um relacionamento, ou porque era casado. E existem vários motivos, né? Porque as pessoas às vezes têm muito preconceito com aqueles que estão, às vezes, presos dentro de uma droga. O seu motivo você consegue entender hoje, com a sua maturidade, o que te fez? Qual foi o start que falou assim, putz, eu vou usar droga por esse motivo? Teve alguma coisa assim? Eu comecei a usar droga muito novo, cara. Comecei a usar... Qual a idade, você lembra, assim? Com 7 anos de idade. 7 anos de idade, cara? 7 anos de idade eu já usava droga já. E qual era o tipo de droga que você usava naquela? Eu comecei com a maconha, depois já... Com 7 anos? 7 Caramba, anos. que loucura. Com 10 anos já estava na cocaína. E depois, assim, lá com meus 16 anos, já estava no crack. Ah, e você entrou no crack com 17 anos de idade. 17 anos de idade. E assim, tem muita gente que não consegue superar o pós-crack, né? Tem muitos que entram no crack e, tipo assim, a gente vê pela Cracolândia, por exemplo, que é uma das mais conhecidas no Brasil, assim, e até em São Paulo. Como é que foi essa sua... Quanto tempo você permaneceu no crack? No crack, eu fiquei mais ou menos... Aqui teve estágio. Eu fiquei mais ou menos dos meus 17 até os 20 anos. Eu fiquei no crack, depois eu parei. Mas você era, tipo, aquela pessoa que usava o crack, mas trabalhava, tinha uma vida social? Ou você chegou a um tempo na sua vida que você, tipo, você se entregou, assim? Tipo, Sim, eu sempre trabalhei. Sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Conseguia, tal, não Sim. afetava? Então, às vezes, assim, por causa que ficava muitos dias acordado, né, assim, daí já, às vezes, assim, ia meio alucinadão pro trabalho, fazia o trabalho alucinadão, era assim. Mas mantinha a sua responsabilidade? Mantinha minha responsabilidade. Aí depois, então, foi depois dos 20 anos que aí você começou a praticar atos ilícitos? Foi com os 20 anos ou foi antes? Teve assim, mas graças a assim, né, não fui pra, assim, ter um detido, essas coisas, nunca chegou a dar um desacerto, como a gente usava na gíria, né? Não. Aí você foi preso com quantos anos? Eu fui preso com 28 anos. 28 anos. 28 anos. Aí você entrou em cana, você era primário, né? Obviamente. Nunca tinha entrado em cana antes dos 28? Não. Nunca tinha passado por nada? Só delegacia, só. Só aquelas passagenzinhas e tal, mas preso. E como é que foi pra você? Tipo, primarião? Como é que foi a chegada lá na cadeia pra você? A chegada foi bem assim, que nem... Já começou, deu na própria comarca, né? Que na comarca foi logo com a Dize, né? Que nós caímos num BO que a Dize estava um mês atrás de nós já, por causa que foi vários BO que caiu. Daí já a Dize estava atrás de nós, daí foi aquele interrogatório, 6 dias de interrogatório. Vocês ficaram no prédio da Dize? Na Dize. 6 dias de interrogatório. E eles chegavam a pagar de torturar essas coisas? Como é que foi o psicológico? Teve um pouco, sim. Geralmente os caras começam, né, a apertar. Se não falar, eu vou dar uma torturada e tal. Eles queriam as pertences, queria que envolvesse mais pessoas, mas eu assumi tudo, né? Que o que eu fiz, eu assumi, né? E ali eu segurei minha bronca, que foi eu mesmo que fiz, o problema, o prejudicado fui eu. Sim.
Fez o papel de homem que a gente falava no meio do crime, né? Tipo assim, meu, o papel de homem eu tô cumprindo. Aí ficou 6 dias no prédio da Dizzy. Você pegou a época da comarca ou já na sua época tinha CDP, o Centro de Detenção Provisória? Sim, já tinha o CDP. Daí nós ficamos 7 dias, foi eu e mais um. Nós ficamos 7 dias na comarca, depois nós fomos para o CDP. Depois daí nós já assinamos os processos, o que foi nós mesmo, nós ali fomos réu confesso, e daí já fomos para o Centro Provisório, que é o CDP. Chegou no CDP. Aí sempre tem... Eu costumo dizer que cada um tem uma reação e cada um chega de um jeito no CDP, né? Como é que foi pra você, assim, a chegada e tal? Quando você teve um encontro ali com o CDP, como é que foi? Querer ali, né? Não conhecia nada, né? Já chegamos que... Já fomos meio com um bonde recomendado lá da própria comarca. Chegamos lá cheio de spray de pimenta, né? Aquele negócio. Boas-vindas, né? É mesmo, os caras chegam no bolo. Foi. Negócio. Spray de pimenta na chegada? Dentro de uma... Caraca. Foi com 4 caras dentro daquela Ipaneminha, foi lotado, só eu de pequenininho, o resto tudo só os caras grandãozão, foi tudo apertado, ainda cheio de experimento. No porta-mala lá? No porta-mala da Ipanema. Quantos foi, você lembra? 4. 4? 4. Nossa, eu lembro Ipanema, eu vou até colocar nas imagens aí o que é, pra você que é mais novo, que talvez não saiba nem o que é Ipanema. Ipanema era um carro da época e tal, porta-mala pequeno, eu tô colocando as imagens aí agora. Caramba, 4 pessoas ali. Aí vocês chegaram no... E cheio de spray de pimenta. Então, mas o bonde naquela época, vocês iam tipo nessas viaturas? Você foi dali com esse carro? Com esse carro? Da própria Polícia Civil. Entendi. Daí é a Polícia Civil. Daí que cheguei lá, daí conduziram nós para o... Não, peraí, só pra eu entender. Quando você chegou... Lá, na hora que você desceu, os caras jogou pimenta? Como é que foi? Não, foi da comarca para ir pro CDP. Na hora que você saiu da comarca, eles jogaram... Spray de pimenta. Nós já fomos com o carro cheio de spray de pimenta até lá na CDP. Caraca, mano. E o spray de pimenta, pra quem não sabe, mano, é horrível. Daqui a pouco, até que você... a gente tava depois nos bastidores conversando aqui, que eu quero depois que você conte a estratégia de fugir do spray de pimenta. Mas daqui a pouco a gente vai contar aqui na entrevista. E aí, beleza, chegou lá no CDP, como é que foi? Daí chegou, a gente foi para o... Primeiro você vai para uma triagem, né? Que lá você chega, você vai para a triagem. Depois que você vai para a triagem, você vai para o RO no raio, que é o RO. É uma cela ali do convívio já, mas ali você tem que aguardar os 7 dias ali para você vir para o convívio junto com as outras pessoas. Para uma adaptação ali ali no próprio sistema, ali no próprio Mas aí não tem banho de sol, não tem nada, né? Não, RO não. No RO não tem nada. Inclusive eu tenho um vídeo no canal aqui, depois você dá uma procurada explicando como é que funciona o RO, que é legal até que você está testificando. Esse RO seu era o RO que você ficava no próprio pavilhão, então, no próprio pavilhão, na cela 8. Era uma cela dos... um pavilhão, né, que tem 8 raios. 8 raios e 8 celas. São 8 raios, dentro de cada pavilhão tem 8 celas. Isso, e a cela 8 era o RO. Isso, a última cela. E como é que pra você foi? Você chegou no RO, o setor chegou lá, foi trocar ideia, como é que foi esse momento? Que nós chegamos de noite. Chegamos de noite, era 9 horas da noite, jogaram nós lá, com 60 pessoas dentro da... Tinha 60 no RO? Tava lotado, dormindo todo mundo de valete assim, e no dia ainda tava um chuvão, cara. Puta, um chuvão. Faroca. Nós colocamos o nosso... Daí caiu eu e o rapaz que tava comigo no BO, nós deitamos assim e o nosso colchão encharcou, cara, de água, cara. Lavou o colchão de água. Vocês estavam dormindo na capa? Na capa. Capa, pra quem não sabe, é perto da porta da cela. Tipo uma porta da cela e é chamada de capa. Só pra deixar claro, pessoal. Vocês ficaram ali na capa e tal e chovendo. Cara, chovão. 60 pessoas no RO? Tudo envaletado, tava tudo envaletado, meio lote cheio, os meio lote cheio, as gaiadas tudo de valete, tudo com valete, no chão também tudo de valete pra você, e no boi a coisa, pra ir no boi era difícil, era uma dificultosa, porque você não podia, isso, tinha que andar que nem você pisando nos ovos assim, pra você conseguir, porque um tava em cima do outro, ali você pisasse já arrumava uma... Já dá um perreco, né, mano? Já. Aí você ficou 7 dias nessa. E a cela do convívio, como é que tava? Tava lotado também? Como é que tava? Sim, não, mas daí já tava bem menos, já tava bem mais tranquilo. E quando eu subi, daí eu
conhecia as pessoas lá também, alguns conhecidos, né, que estavam lá. Daí ali já começou a fazer o contato, daí eu subi pro pavilhão 7, que daí já tinha mais conhecimento lá no pavilhão Então 7. você tava num CDP que tinha 8 pavilhões, certo? Isso. Você chegou no pavilhão, qual pavilhão foi o que você chegou? A pavilhão 2. Você chegou no, que é os o pavilhões raio da 2, frente. o raio 2. Aí depois você pediu transferência pro 7, aí você Pro foi pro fundão. 7, pro fundão. Ah, tá. Aí você foi pro fundão onde você tinha mais uns parceiros e tal. Isso, que Tá. tinha mais conhecido. É uma cela lá que era mais pessoas assim, assim, perto da quebrada, assim, já que era conhecido. Daí que também as pessoas já foi instruindo, já que a gente já... Como é que foi pra você assim, tipo, como é que você encarou esse... Porque eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu levei quase 6 meses pra eu conseguir me desligar da rua e começar a falar assim, cara, minha vida é aqui dentro da cadeia agora, não tem o que fazer. Pra você, como é que funciona esse processo, né? Porque eu sempre costumo dizer que cada um tem um jeito. Como é que você fez? Você conseguiu se desligar logo, não? Como é que foi essa... Ah, foi bem difícil na época, né? Ali eu tava com a minha esposa também, nessa época eu tava indo com a minha companheira. E ali dava muita saudade, né? Eu tinha uma enteada e ali muita saudade ali. E aquela, algo ali, né? Tudo novo ali, você começando, vendo aqueles perrecos, vendo aquelas coisas, tudo. E ali você não sabia de nada, né? Daí você foi começar a aprender Mas tudo. dava uma angústia em você? Porque os primários eu acho que sofrem bastante, não sofre, cara? Tipo assim, o problema pra quem não entende o que a gente tá falando aqui, tipo assim, quando você chega na cadeia pra você se desprender da rua, né? Esse momento de desconexão que é duro, né? Muito difícil. Que você tem que falar, mano, tipo, preciso viver agora essa realidade. Esse processo é complicado, né? Quanto tempo você acha que você levou assim e falou assim, mano, agora já era, tipo, vou ter que cumprir meus dias aqui? Ah, eu acho que foi os 6 meses pra cair, que nem você falou assim, uns 5 meses, 6 uns 5, meses. 6 meses, né? Acho que é mais ou menos pra todo mundo, né? Que daí já começou a vir as condenações minhas também, né? Começou a cair uma atrás da outra. Eu ia por fora que nem assim, parque de diversão, assim, pra ir por fora, de bonde, né? Você gostava de ir por fora? Tá Tinha uns caras que louco. gostavam de ir por fora, mano. Eu ficava louco, falava, como é que vocês gostam de ir por fora, velho? Tipo assim, vou dar um peão, vou dar um peão. É que nós ia não sei ver o o quê. mundão, né? Era o jeito de ver o mundão, que daí foi... Eu fiquei 4 anos indo pro fórum. Foi 4 anos. Eu fui mais ou menos umas 40 vezes pro fórum. Caramba, você foi umas 40 vezes pro fórum? Sim. Bicho do céu, cara, Daí, você rodou pra caramba. E daí fora assim, que ainda fui aqui em Taubaté, 3 varas, primeira vara, segunda vara, terceira vara. Eu conheci todos os juízes. Já chegava assim, ei, Fábio, beleza? Pô, de novo, você aqui, hein, Fabião? Como é que tá, hein? Tipo, chegava Já lá tá. essa ou não? Já. O juiz chegava e falava, pô, de novo, em outro BO? Eu chegava a bater um reconhecimento? Teve uns depois que foi assim, e daí chegou um japonês lá, o bicho era ruim. Juiz? Juiz japonês? Um juiz japonês. Caramba, ele deu uma embaçada na Ele sua. deu uma embaçada. Ele que deu a pena de 12 anos pra Nossa, mim. ele já deu De logo um só já foi 12 anos. A primeira já falou, toma 12 pra começar a sua caminhada. Foi. Caramba. Então, só pra gente entender nessa ordem cronológica. Chegou no CDP, aí você começou a sumariar dentro do CDP. Sim. Você ficou quanto tempo no CDP, sumariando? Foi 1 ano e pouco eu fiquei no CDP, porque eu comecei, eu queria ir pro sistema já. Eu já estava condenado, daí eu falei, já vou ter que puxar uns dias mesmo, vou pro sistema. Daí eu fiz um para mim ir pro sistema. Fiz um para ir pra penitenciária. Mas aí você conseguiu sair, por exemplo, condenado, com uma condenação, você já conseguiu sair para uma penitenciária? Você já, tipo, porque às vezes eu já vi caras ficar amarrado em CDP por causa de sumário de BO, cara, você acredita? Sim, mas é que nem assim, que daí eu já comecei, na época eu também estava com problema de saúde, tive no cárcere, foi duas pneumonia e 3 tuberculose eu tive no cárcere. Cara, e é pesado essas doenças pro cara que tá lá dentro, né? Como é que você pegou a primeira tuberculose, você lembra? A primeira tuberculose foi lá no CDP. Foi no CDP. Foi uma tuberculose grande leonar. Tive lá no CDP. Daí lá fui para a enfermaria, que é a enfermaria na frente lá da cadeia, que em cima é o seguro. Uhum. Daí fiquei lá 1 mês, isolado. Tipo quarentena, você ficou lá em observação.
Mas já estava Sim. confirmado que você estava com tuberculose. Sim, sim. É que a tuberculose você tem que ficar em isolamento. Você não Você não pode pode ter ficar contato com ninguém. Não, não. Daí só com máscara, tal. Entendi. Aí você ficou nessa o quê? 30 dias? 30 dias. Aí depois... Daí eu comecei a fazer o tratamento no pavilhão com os comprimidos. Isso eu até queria que você comentasse um pouquinho aqui, porque tem muita gente que nos assiste aqui, acompanha meu canal. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua relação com a enfermaria do sistema. Tipo assim, como é que eles te tratavam? Fica feliz de ver a gente, porque na época eu estava muito magro, estava assim com a saúde bem debilitada, mas daí graças assim, ver hoje a gente firme e forte, graças a Deus, até para eles é prazeroso. Assim, Mas eles não tinham preconceito. O pessoal que você encontrou na enfermaria, eles não tinham aquele... A galera tem um pensamento, fala assim, quem vai trabalhar na enfermagem vai ficar tipo, esse cara é preso, tal. Não vou trocar ideia. Eu tenho medo que o preso vai me sequestrar para uma rebelião. Como é que era pra você essa relação com eles? Eles tinham esse tipo de medo ou não? Era de boa, conversava tranquilo? Como é que Não, era? tinha alguns sim. Alguns Alguns funcionários ou alguns da própria enfermaria, assim, ficavam meio receados, assim, com a gente e tal. Aí você ia algemado. Tal. Você sabe que eu passei pelo COC, né? Eu tive um problema também de saúde na prisão e eu fui pro COC e eu achei o clima muito pesado no COC. Sim. Por conta dessas paradas de morte e tal, não sei o quê. Mas teve um barato que, mano, eu nunca esqueço. Assim, quando eu cheguei no COC, aí teve a hora do almoço. Cara, que comida boa, assim, comparada ao que eu tinha, né, no meu dia a dia. Verdade. Você também teve essa impressão que a comida do COC é melhor do que a do sistema? Sim, lá no COC, lá ele dava fruta, daí começou a vir a febre, mesmo de torcer a camisa assim de noite, ó, ia no boi assim, torcia a camisa assim, que saia aquela água assim. Caramba! Daí que eu fui lá, fiz o exame de tuberculose, deu 3 cruzes no pulmão. Nossa! Daí lá vai eu pô. COC de novo. Não, e eu cheguei aí, mas eu fiquei na própria enfermaria da penitenciária 1 de Tremembé. Ah, tá. Fiquei lá, fiz o tratamento, mas depois que eu fui pro COC, mas só depois que eu já estava já na metade Do tratamento? do tratamento. Você Entendi. vê que é uma demanda muito grande para você conseguir o bonde, muito... E era difícil conseguir atendimento no COC, hein? Sim. Então, Era é que difícil. todas as vezes que eu fui depois que eu já estava quase praticamente curado, que eu ia para o COC. Aham. Os médicos até falavam, Pô, chegou aqui, tá curado, agora você vem chegar tá aqui. tudo bom, por que não veio antes? Eu falei, Mas será oxe. que era por causa do agendamento? Acho que era por causa do agendamento, né? Sim. Tipo assim, você tá mal hoje, aí você agenda hoje. Até você ser atendido, tipo, 2, 3 meses, um exemplo, né? Pá, aí até lá você já curou, meu. Uma demanda de 2.000 pessoas, que lá onde Tremembé é 2.000. Isso que era só lá, hein? Né? Porque imagina, ele atendia várias penitenciárias, né? Então, só de lá já era 2.000 pessoas. Ali, vamos dizer, ali, seja ali mais ou menos umas 500 pessoas que tá precisando ir pro COC. Já você vai entrar ali numa lista longa de espera. E a gente sabe também que tem situações que são muito mais graves do que a nossa, né? Então, os caras também têm que Sim, dar uma prioridade, sim, né? sim. É que nem eu costumo dizer que até é igual as pessoas enfrentam o sistema de saúde no país, né? Tipo assim, tem pessoas que marcam um exame em determinado, tipo, na saúde tradicional e leva 6 meses, às vezes, para ser atendido, 8 meses para fazer uma cirurgia e tal. Então, assim, a gente já percebe que é um caos mesmo. A saúde no país é um caos. Eu queria que você me contasse agora um pouco sobre como você passava teu tempo. Né? Que você falou que gostava de um carteado, né? Como é que era? Como é que você desbaratinava a mente lá? Eu gostava muito de jogo, cara. O jogo era comigo mesmo. Cassinão. Vamos explicar pro pessoal o que é o cassino. O que era o cassino? Qual era o tipo de jogo que você jogava lá? Lá o que prevalecia assim, era o cachetão. Mas que é tipo, que tem um pessoal que não sabe o que é o cachetão. O pife, como é que era aquele jogo de... Isso, com as 10 e com as 9. Bate com as 10 ou bate com as 9? Tem que fazer os parzinhos lá, né? Só pra você entender. Você vai lá, faz os parzinhos, né? Rei e tal, sequência e tal. Isso, e nós produzíamos o nosso baralho. Era nós que produzíamos o baralho. Como é que produzia o baralho? Nós produzíamos o baralho na caixa de bombom. Na caixa de bombom. Isso, nós recortava tudo ali, fazia as cartas com o próprio... Ali, própria caixa de bombom fazia. Daí vinha aquelas reguinhas de número. Não sei se você já viu umas reguinhas de número, né? Fazia os números. Sim. E depois fazia eu desenhava o balãozinho, desenhava o pauzinho. Puta trampo, né, velho? É. Puta trampo, hein, mano? Puta trampo. Quer dizer, tipo, a galera hoje em dia vai lá, compra hoje no mercado e tal. O cara jogar um baralho lá na cadeia, o cara tem que
Eu fiz um baralho lá que ficou quase de relíquia lá, que foi da tampa de margarina, cara. Esse daí, os caras falavam que era o profissional, um baralho profissional. Tampa de margarina, cara. Tampa de margarina. E ele ficava duro, eu acho que eu já cheguei a ver, né? Isso. Uns assim, que era firme pra caramba. Isso, esse daí. Mas você comercializava esse tipo de trampo ou não? Não, eu era mais pra jogar mesmo. Eu gostava muito de jogo. Você era um noião de jogo. Noião de jogo, só ficava o dia inteiro no jogo. Mas nessa época você tinha vícios? Você tinha vícios também? Sim. Você também usava uma droguinha lá também? De vez em quando usava, sim. Mas seu vício maior era o Arapiraca e o carteado. Carteado, é. Tipo, você já tava sumarando 4, 5 anos e só tomando uma retada na cabeça. Só uma retada. Teve época quando eu tava assim na cela, eu tinha mais ou menos um bloco de papel, assim, de processo, era mais ou menos uns 4 dedos, assim, de papel na cela. Caraca, velho. Mas como é que ficava a tua cabeça ali? Tipo, mano, você chegou a pensar assim, falou, meu, do jeito que tá indo aqui a coisa, eu não saio mais da cadeia. Você já chegou a pensar nisso? Sim, pensei. Passava isso, tipo, mano, vou tirar 30, já era, o bagulho acabou. Já não tinha mais, teve uma época que eu já tava até sem esperança, né, cara? Tanto, daí os próprios companheiros lá que começavam a falar pra mim, não, mas você não vai puxar tudo isso, calma, não se apavore e tal. Daí que eu fui vendo, numa FUNAP, a FUNAP fazia calças, roupas, jaleco, eu era costureiro lá dentro, virei professor de costura lá dentro. Que legal. Daí ali eu virei na... Você não ficou, tipo, parasitando, né? Que tem muitos caras que ficam parasitando na cadeia, né? Você foi, tipo, pra um processo mesmo de luta, né, cara? Foi pra um trampo, daqui a pouco você se profissionalizou, começou a dar aula. Essa foi mais ou menos sua pegada lá? Sim. E tava assim de frente com a gaiola. E assim, eu tô lá, eu ficar vendo aqui o que é esse negócio que tá moiado, né, cara? E tô lá na grade lá, tô lá olhando e tá. Daqui a pouco, falei, nossa, entrou um monte de escudão, cara. Daqui a pouco eu falei, nossa, entrou um monte de escudão ali, hein? Daí os caras falaram, daqui a pouco eu falei, nossa, o cara entrou, nossa, o cara colocou uma bazucona lá, cara. Colocou a bazucona, eu peguei assim, daí chegou um amigo meu e pegou e puxou eu assim pela camiseta, cara. A bomba caiu do meu lado, assim, na minha frente, cara. Explodiu com o quieto, grudou no teto da cela, cara. Daí eu falei, nossa, o bagulho é louco. Nunca mais fiquei na capa. Quando ele falou que tava molhado, eu já ia lá pro boi. Aí os caras invadiram o prédio. E aí, como é que foi? Demônio, só daquele jeito. Só daquele jeito. Meu Deus do céu, cara. E depois... Descasca a mão na cabeça e tal, sai correndo, fecha as asas e... Galera, só pra você entender, a asa é o seguinte, ó, aqui você coloca aqui, você tá com a asa aberta, certo? Sim. Aí você fala assim, fecha a asa, você tinha que fechar aqui, ó, né? Pra correr, você não podia correr com a asa aberta. Descasca, você tem que descascar. Tirar a roupa, descasca, arranca a roupa. Arranca a roupa e daí ali você já tem que sair correndo, você vai lá para um lugar lá que é o favelão ali, que é você já tem que ficar na formação, que é você sentado com a mão na canuca assim. E dói a espinha, hein, cara? Nossa, e tinha que aguentar. A espinha arregaça nessa formação, hein? E fora os cachorrão, né? Os pitbull ainda arriscando suas costas. Nossa, mano, os cachorros do giro era terrível mesmo. Ficava ali, você tinha dia ali... Se mexer, tá no sal. Já tomava umas bordoadinhas pra cabeça pra ficar meio ligeiro, né? Ali era terrível. Daí ali você ficava ali já naquela aflição, né? Que às vezes ali também... E ali, quando você tava ali fora, tava tendo um baculejo na sua cela, né? Tava ali... E ali, sempre que se caísse alguma coisa, já você podia ir pro castigo, já uma falta disciplinar, né? Que é a sindicância. Isso, a sindicância, daí já pode atrasar mais você ainda no seu processo. Eu, graças a Deus, nunca tive uma sindicância. Nunca pegou uma sindicância? Não, se eu pegasse, por causa que minha cadeira era muito alta, né? Se eu pegasse uma sindicância, eu tava preso até hoje. Nossa, realmente que trava o processo do cara e o cara fica numa situação muito complicada. Falando do GIR, você também me contou uma outra história que não tem como, você vai ter que contar pra gente aqui, que é a história dos caras que fortalecia, entre aspas. Sim. Tipo assim, quando estourava um BO, tinha um cara que tinha que se apresentar pra dar uma fortalecida.
Sim. Você conheceu já alguns assim? Sim. Teve um rapaz que ainda nessa própria blitz aí da primeira bomba que eu vi. Daí tamo lá, daqui a pouco o rapaz ele chegou assim e começou a cair um monte de beoca. E ele começou a se apresentar em todos, cara. Ali começou com o pirulito, começou a bater lá a grade na cela 4. Daqui a pouco, plim, o pirulito caiu no chão. Nossa, mano, lascou. Daí caiu o pirulito no chão, a polícia já foi lá e já... Fulano, quem que é isso daí? De quem que é isso? O fulano levanta a mão, é meu, senhor. Daqui a pouco vai lá, mais 3 telefones dentro do travesseiro. De quem que é? É meu, senhor. 3 telefones do cara, vai vendo. Daqui a pouco já foi lá dentro do boi, foi lá ver lá dentro do boi, mais telefone. Mas caiu muito, cara. Caiu mais ou menos uns 20 telefones. Nossa! E daí... Um dono só. Então, tudo esse rapaz segurando. Nossa. O pirulito e tudo era dele, Ele era o cara. dono. Ele era o dono. E daí deu uma beoca, que arrastou todo mundo da cela, cara. Porque aí os caras não acreditaram. Não acreditou que era dele, né, cara? Pô, que é isso, mano? 20 telefones, Você tem quantas orelhas? Você tem quantas orelhas? E os caras é forgado, né, mano? Os caras falam assim, pô, e aí você tá levando uma aí, pô, com 20 telefones, tipo, eles sabem que é mentira, né, mano? Os caras sabem também que é mentira. Você não é milionário, né? Vai ter tanto telefone disso. Tinha, você conheceu bastante lagartinho lá? Tinha. Sempre tem uns caras que davam umas rabiadas, né, mano? Rabiada. Puta que pariu. Tem pessoas que criticam, falam assim, pô, mas é o corre do cara, mano. Mas, putz, você entende isso como um corre? Como é que você enxerga esse tema? Porque ali o cara ele quer se sustentar, né, cara? E é um corre dele que ele tá fazendo ali, né, cara? Ele tá se prejudicando, né, cara? Que nem eu conheci pessoas que ela foi lá, ela entrou ali com 2, 3 anos de pena. E a pessoa tá tirando uma cadeia mais do que eu, que tava com 50 anos. 50 anos de condenação. Caraca, velho. Chegou uma época que você falou, mano, tô com 50 no Globo. E aí? 50 anos, cara. 50 e poucos ainda. Mano, eu tinha batido a cordinha, velho. Falei, não, eu vou bater a cordinha. Vou bater a cordinha e, tipo, tirar a vida. Caramba, velho. Teve uma época que eu quase fiz isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá nessa parte também. Puta que pariu. Mas pra finalizar o assunto dos lagartos. Porque, assim, tem muita gente que... Tem uns caras também que fazia pra pagar simpatia. Eu não gostava desses. Porque eu concordo com você que tinha os caras que você via que eram sem terra, aqueles caras descabelados, que não tinha visita. Tipo assim, e o único recurso que ele tinha pra sobreviver era realmente, né, mano, se submeter a uma situação como essa pra ele ter alguma coisa, né? Não tinha jumbo, não tinha família, não tinha nada, e o cara tinha que... Mas o que me atacava eram os simpáticos, cara. Que fazia sem precisar, mas só pra, tipo, sabe? Pra agradar os outros. Pra agradar. Pô, tô aí pra fortalecer, querendo ser malandro, tá ligado? Sim. E puta, bastante. Comédia do caramba, fazendo só simpatia. Desses eu já não respeitava, tá ligado? Já não me simpatizava muito. Mas antes eu queria que você me ajudasse aqui a esclarecer pro pessoal a diferença da P1 e da P2 lá em Tremembé. Porque tem muita gente que confunde, né? Consegue explicar pra gente a diferença dos Sim, a P1 ela é ali já, ela é o que nós falamos que é a favorável, né? Ela ali tá com o comando da capital, né? O primeiro comando que comanda ela. E a P2 já é a desfavorável, que eles falam que tá o Nardone, aqueles crimes mais, ali, vamos dizer, mais mídia, mais tal, os médicos, polícia, daí eles são na P2. Porque tem gente que confunde. Fala assim, P1 e P2 é cadeia desfavorável, né? Cadeia do comando e tal, mas tem essa diferença, né? Por mais que eles estejam localizados ali praticamente lado a lado, eles têm essa diferença de disciplina, né? De quem tá preso, né? Então P1 tá ali regida pelo PCC, o PCC que comanda. Já P2 já é para aqueles crimes de mais repercussão nacional e tal. Sim. E você só cumpriu pena só lá na P1 ou você chegou aí de bonde para outras cadeias? Não, só P1 só. Só ficou na P1 só? Depois só fui mais para frente, eu fui pro P-Mano, que já é semiaberto. Já é semiaberto. Quanto tempo você ficou no fechado?
8 anos e 5 meses. 8 anos e 5 meses, sem Sim. ver a rua, sem nada. Quando sem eu saí, já massagem. quase morri, já. No primeiro dia que eu vou sair já... Calma, que ele já quer pular a parte aqui, né? Daqui a pouco ele vai contar como é que foi a liberdade dele, que a gente vai chegar aqui e falar como é que foi a vida dele. Mas 8 anos no fechado, Foi 8 anos. até você ir pro semiaberto. Aí você atingiu o lapso temporal, e aí como é que foi depois? Quando você chegou no lapso temporal, você já tinha mais ou menos uma conta, já tinha atingido para você ir pro semiaberto? Sim. Que daí foi vários processos que ocorreu, que daí eu consegui diminuir a minha pena. Minha apelação e tal? Isso, unificação. Ah, você unificou as penas? Eu unifiquei a minha Tá. pena. Porque o meu crime é um crime continuado, Ah, tá. daí deu para unificar. Tá. Essa maior que eu tinha, ela engoliu as menores, daí eu Certo. fiquei com só uma pena. Entendi. Aí É só vai, que- ele vai subindo como se fosse agravantes depois, né? Tipo, ele vai fazendo ele vai somando, mas ele não pega, tipo, se cada crime, por exemplo, 6 anos de condenação, ele não vai somando 6 com mais 6 com mais 8, né? Não. Ele faz uma dosimetria diferente. Isso, Eu englobou entendi. só em uma pena só. Entendi. Daí, aqui de 55 anos, ela caiu para 21 e 10. Ah, derrubou bem, pra mais da metade. Mais da metade. Entendi. Aí, nossa, puta, pra você, quando chegou essa notícia, como é que foi? Nossa, daí é que nem assim, né? Que nem eu tava falando. Eu trabalhei muito e daí ali eu ia pagando advogado e fui entendi. dando meus corres lá dentro, que eu recebi um remunerado, Aham. que é um meio salário mínimo. Ali, que era dos trampos que eu fazia na FUNAP. E ali, daí foi isso, cara. E eu correndo atrás, cara. Fui correndo ali, lutando e pagando advogado, não perdia, mas não desistia e consegui. Meu objetivo era o verde, né? Que nem vamos falar, era o verde, era sair fora daquele lugar, cara. Entendi. Eu fui nessa batalha, cara. Eu queria até te fazer uma pergunta, assim, tipo, você acha que tem cara que gosta da cadeia? Sim. Tem, eu não acho tem? que tem. Putz, eu vi alguns caras que parecia que tava feliz dentro da cadeia, cara. Não, É tem impressionante falar isso aqui, mas você vê que tem mais um relato de mais uma pessoa falando isso. Não, mas eu vejo assim, cara, que teve um rapaz, ele só no CDP, eu fiquei 1 ano no CDP. Ele voltou 3 vezes, Tá cara, pra louco, dentro do CDP, cara. 3 vezes, o cara parecia que até chutava a viatura pra querer entrar lá sim, dentro. vai sentir a cara. saudade, né? Puta, aqui fora tá ruim, deixa eu voltar pra cá. Ó, e era impressionante, cara. Que- Impressionante, Como cara. é que tinha? Eu também vi vários caras voltando assim, e voltando, eu falava, cara, que isso, você conseguiu sair desse lugar, como é que você faz uma pra voltar, Não faz mano? uma pra voltar. E rápido. É, O rápido. cara, né, assim, de 2 a 3 meses, o cara já voltou. Já. Em 1 ano, então esse daí, em 1 ano ele voltou 3. Eu tava indo pra 4 vez já. É É impressionante. porque eu saí de lá, mas ele voltou a 4ª vez, porque o meu parceiro ficou lá. Ainda Aham. falou que viu ele pela 4ª a quarta vez. vez apareceu lá de novo, hein? Ah, apareceu lá de novo. Cara, e eu estava contando pra mim uma história também nos bastidores que você tava numa cela que não ia embora ninguém, né? Você Não, chegou numa época e pegou uma cela, tipo, Sim, quanto tempo sim. ficou sem ir embora ninguém da sua cela? 5 anos. 5 anos. Você ficou morando com os Sim. mesmos caras 5 anos. 5 anos mesmo, caras. Puta que radiação essa cela, hein, cara? Você é louco, mano. 5 anos. Não ia Era embora só, nada. só crime de onda. Né? Era eu e o rapaz que estava no BO comigo também, que cadeia alta também. Os outros eram tudo hediondo. E foi só assim quando Deus começou, daí soltou um, daí começou. Aí abriu a porteira. Abriu a porteira. Outro tema que eu queria abordar com você, gente, só pra gente finalizar um ponto aqui. O que você acha do emprego, do trabalho dentro do sistema prisional? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque tem muita gente que fala assim, tem muita gente que critica, né? Fala assim, mas esses caras têm que trabalhar, os vagabundos lá têm que trabalhar, não sei o quê. E eu falo pra eles assim, eu respondo assim, o que o preso mais quer, a maioria, não tô falando todos, mas a maioria mais quer dar um trampo lá dentro. Ele quer ocupar a mente dele e tal. Como é que você enxerga o tema trabalho dentro do sistema prisional? Pra mim foi muito bom o trabalho lá dentro, que nem eu ainda consegui ajudar a minha família. Observar esse encontro, porque o fechado é muita opressão, né? Tipo, o regime fechado é muito opressivo. Como é que foi chegar assim pra você? Quais foram as suas reações? Isso, mas lá também bastante opressão. Mas Na não- aula de progressão. Mas não era tão fechado como uma penitenciária, tipo assim, Não. cela, tal, essas coisas. Não. Era Você já ficava um pouco mais livre.
a camisa assim, o carro passa. Falei, E quase foi atropelado? Quase fui atropelado, cara. Falei, Nossa. meu Deus do céu. Eu já comecei a ficar esperto. Caramba! Já tava até meio cabeça viajando, né, cara? Nossa, E é que você quer olhar tudo ao mesmo tempo, mesmo né? Tipo, você tempo. fala, mano, nossa, você nem presta atenção nas coisas, né? nas coisas. Nossa, mas foi... Quando você sabia que você ia ter a saidinha, dormiu? Conseguiu dormir? Não dorme nada. Não dorme, né? Não dorme. Eu não consegui nenhuma, pra falar a verdade. Nenhuma saidinha você conseguia dormir. Não consegui. Já ficava uns 2, 3 dias já acordadão. Nossa, já. ansiedade, né? Nossa, ai, aquela 8 coisa... anos sem ver a rua, cara. Nossa, a sua primeira saidinha deve ter sido pesada, hein, mano? Assim, no sentido de, caramba, muita coisa de novidade e tal, né? A minha primeira saidinha, cara, eu consegui, ó, já no fechado, já foi algo que a própria juíza, Sueli Zoraik, ela teve lá, fez um evento que teve lá e ela assinou vários benefícios ali de várias pessoas. E eu tava no meio desses daí, entendeu? Porque nossa cadeia era muito alta, cara. O próprio diretor da cadeia falou, essa mulher tá ficando louca, cara. Assinar esses benefícios desses caras, ela tá ficando louca. Tá soltando os periculosos, né? Por causa que era muita cadeia, cara. Muita cadeia, muita pena ainda pra ser tirada, assim. Daí ficava aquele impasse, assim. Mas até que ela soltou, né, cara? Agiu dentro da lei, né? Porque Isso. é o que a gente fala, meu, beleza, o cara foi preso, ele cometeu uma infração, ele foi em cana. Mas a mesma prisão também te garante os seus direitos, você também tem os seus benefícios, então tem que se cumprir a lei, né? Senão fica uma coisa meio sem lógica, né? Isso. Aí chegou na saidinha, o que foi a primeira coisa que você fez no primeiro dia de saidinha? Como é que foi a sua... Saí família, né, cara? Família. Foi logo na família. Daí Mas quis chegou. comer algumas coisas e tal? Muitas coisas, né? Você quer demorar tudo já, né? Muitas coisas. Caramba, você lembra qual foi a primeira, tal? O que você... Uma das primeiras coisas foi minha irmã. Eu tinha algo desde o fechado, cara. Eu fiquei uns dias sem ver meus irmãos. Meus irmãos moravam em São Paulo e tal, eles não poderiam me ver. Daí ali, minhas irmãs mandaram pra mim umas fotos, cara, deles. E nessas fotos das minhas irmãs, cara, ela me manda um pudim, cara, uma foto assim, ela com o pudim na mão. Nossa, que tortura! Eu vi toda vez. Eu olhava na foto, olhava pro pudim, né? Olhava pra foto, olhava pro pudim. Daí logo quando eu saí assim, eu peguei e já falei pra minha irmã, falei, você é muito sacana, né? Ela falou, por quê? Eu falei, você manda um monte de foto lá e vai mandar logo um pudim pra mim. Mas a irmã começou pesado. Logo um pudim lá, porque não pode entrar e tal. Caramba! Ela fez um pudimzão desse tamanho. Aí pra você mim. pediu pra fazer no dia. Não, ela fez. Ela fez. É com a consciência pesada. Ela fez aquele pudim. Daí eu tive que arrebentar quase a metade dele, né? E dormir, cara, tipo, e aí como é que foi pra você dormir assim, fora da cadeia? Você tinha aquelas coisas tipo de dormir e pensar que você tava acordando na cadeia e tal? Eu tive muito esses baratos, cara. Sim. Aconteceu com você também? Já. Entendeu? Na própria. Assustado, O mais assim, na saidinha, cara, você fica preocupado na hora da volta também, cara. Nossa. Puta, a volta é terrível, hein, mano? Nossa, é horrível, cara. A volta é pior parte, cara. E passa muito rápido os dias a saidinha, Passa. É que essa saidinha minha primeira ainda foi mais ou menos assim, porque ela foi É do final do ano? Final do ano. Que você os 15 10, dias. os 15 dias. 15 dias. Tá. Daí então deu ainda pra curtir um pouco legal com a Mas família. não é pior, porque foi a sua primeira. Aí você ficou quase 15 dias. Puta, aí voltar, mano. Acho que é de 10, 8 voltam? Sim. Tipo assim, cada 10 caras que saem de saidinha... Até 9, vamos dizer assim. Eu também acho que até 9 volta, cara, porque eu também tive experiências de ver os caras voltando e quando eu vejo essas matérias, as pessoas, tipo, falando assim, o cara não vai voltar, tá soltando, eu falo, cara, isso não tem nada a ver com a realidade, mano. É verdade. Não tem nada a ver, porque o cara, às vezes ele tá numa situação, por exemplo, ele tá numa situação que por mais difícil que seja voltar, ele fala assim, eu vou ainda enfrentar isso aqui, porque daqui a pouco eu já ganho minha liberdade total. Outra questão que as pessoas levantam. Soltou os caras da saidinha, tipo assim, soltou os demônios, agora todas as cidades estão em perigo porque vai aumentar o número de assalto, vai aumentar o número de tráfico, a violência vai aumentar. Pra você, isso é um fato ou isso é um mito na prática? Eu assim, observando assim, que nem assim,
eu vi que muitos assim é com a sua família, cara. Os caras querem família. O cara não quer. Ele tá tão ali querendo ver a família dele, cara. O cara quer a família, cara. Que a pessoa pega a exceção, porque no meio, vamos por de 1.000 caras que saíram, vamos pegar a sua situação. Soltou 1.000 presos numa cidade, pá. Eles pensam, por causa de, tipo assim, 2, 3, 4 ali, que às vezes é um moleque, é um cara que não tem família, é um bandoleiro, vai lá, assalta. Ele pega essa exceção e culpa todo mundo que tá de saidinha, que às vezes o cara tá aqui e está falando, mano, o cara quer abraçar a mãe, quer abraçar os filhos, o cara quer comer uma comida diferente. O cara não tá nem pensando em fazer alguma caminhada e tal, e a galera fica, tipo assim, julgando. Muita gente, cara, defende que acabe a progressão de regime. E quanto tempo você ficou no semiaberto? Semiaberto foi 4 anos. 4 anos no semiaberto. 4 anos. Então o seu total de pena foi 12 anos? 12 anos. 12 anos. Mas nesses 4 anos de semiaberto, conta um pouco da sua vida lá dentro. Você trabalhava, você arrumou trampo também? Como é que foi? Vários trampos lá dentro. Vários? Vários. Qual deles, assim? Então, eu comecei, foi pregador também. Pregador. Lá o que prevalece. Começo, você chega, primeiro trampo é o prendedor. Certo. Daí depois eu fui pra horta. Eu trabalhei 1 ano e pouco na horta. A horta tinha o quê? Tipo, alface? Qual que era os baratos que tinha lá? Tinha alface, tinha giló, tinha aquele preto, ai meu Deus. Repolho? Berinjela, repolho. O cara falou preto, eu repolho. Nada a ver, velho. Que burro, dá 0 pra ele. Nada a ver. Tinha tomate, era gigantesca a horta, cara. E aí como é que era? Tipo assim, enxada, tal, plantio, era tipo manual? Como é que era o lance? Daí eu fui lá trabalhando com os caras, daqui a pouco eu fiquei como a liderança da horta lá. Eu fiquei 1 ano e pouco na horta lá. Lá chegavam que horas, mais ou menos? Chegava às 7 horas da manhã, você voltava 4 horas da tarde, 4h30. E lá na horta tinha algo assim, que daí tinha que trabalhar todos os dias. Até o dia de visita. Às vezes a minha visita chegava, eu tava na horta. Caramba. Daí o funcionário ia lá, ligava eu, ia pra dentro e a minha visita Mas chegava. e aí, sujão? Tinha que tomar uma ducha? Como é que era? Às vezes tomava ducha lá no chiqueiro do porco, cara. Caramba. Lá tinha um canão assim no chiqueiro, mano. Aí entrava lá, aquela agona, já ia pra... Já ia pra visita. Pra Então dia de visita também tinha que estar dando um trampo. Chegasse a visita, saia do trampo e ia lá. Ia lá, que eu já deixava meio, sempre assim, quando já era de... Que as minhas visitas iam mais ou menos de 20 dias, era meu tio que ia. Uhum. Daí eu já deixava meio programado, já sabia mais ou menos, já ficava meio no pente, assim, vamos certo. dizer, já pra... Uhum. Depois da horta, você trabalhou mais o que lá no semiaberto? Da pocilga. O que é isso, pocilga? Pocilga cuida de porcos. Lá Caramba, tinha porco lá? Tinha muito. Caramba. Porco, galinheiro. Daí... Você lembra mais ou menos quantos porcos tinha lá? Mais ou menos 50, 60 Caramba, porcos. nossa. Daí tinha carneiro, tinha ovelha. Era bem grande o espaço. Assim, Era tipo uma mini fazenda? Era como se fosse uma Isso. mini fazenda, então? Sim, sim. Lá no Permano? Não. Isso daí é lá na P1. Ainda na P1? Na P1, Peraí, na P1 você trabalhou na horta e trabalhou com os porcos também? Isso. Caramba! Daí depois que eu fui de bonde, que eu fui pro Pemano. Tá. Eu pensei que esses trampos seus tinham sido no semiaberto. Então, o seu trampo na horta foi no fechado. Não, foi na ala de progressão do... Tá, entendi. Agora eu entendi a ordem cronológica. Fiquei pensando, falei, puta, nunca vi horta no fechado, velho. Esse cara viveu numa penitenciária diferenciada. Você foi pra ala de progressão, na ala de progressão você começou na horta, depois você foi trabalhar com os porcos. Sim. Entendi Daí agora. eu fiquei lá, mas o meu forte era a horta, que minha família sempre já teve muitas chácaras, essas coisas. Daí eu já tive mais contato, assim, eu tinha facilidade para aprender, já sabia. Entendi. Daí eu comecei a ensinar os caras. E tipo assim, preparava terra, esterco, essas coisas, pá? Sim. Daí, e essa horta, nós só viu o cheiro dela, cara, porque ia tudo pra diretoria. Mas eles alimentavam as penitenciárias com essa... Não? Só a diretoria. Só a diretoria? Mas pô, não era muita salada pra diretoria? Muito legumes? Toda sexta-feira eu fazia umas caixas pra diretoria. Caramba! Só pra eles, só. Só pra diretoria. Então não ia pra população carcerária? Não. Que loucura. Depois da horta você fez mais o que no semiaberto?
E daí eu fiz isso daí, que daí foi ali que eu... dessa daí que daí eu fui de bonde, daí que eu tive a minha pneumonia, daí eu fui de bonde pro Pemano. Certo. Daí no Pemano teve outros trabalhos, outros tipos de trabalho. Por exemplo. Que daí lá eu já fui direto para manutenção, que é minha área de elétrica, que eu sou eletricista de rua. Entendi. Daí eu comecei a fazer esse trampo de elétrica, daí lá era o grupo de manutenção do próprio presídio. Daí nós fazíamos manutenção no presídio Mas inteiro. como é que funcionava, por exemplo, para eles recrutarem? Como é que você fazia? Você batia lá um pipa? Como é que você falava que você sabia mexer com a parte elétrica? Como é que você funciona? chega na inclusão, eles já fazem essas perguntas para você. Qual trabalho você trabalha, qual é a sua profissão, tal, para já deixar você meio esquematizar para você conseguir um emprego mesmo. Tá, mas aí nesse caso eles que chamaram você então? Isso, mas daí eu também comecei a mandar pipa também. Daí começa a dar uma ajuda também nos pipas. Daí também, com as próprias pessoas que a gente já conhecia pelos convívios, já lá desde a P1 de Tremembé, que tinha bastante gente lá, daí já começaram a mandar meu nome, daí cantou o nome lá, daí eu fiquei 1 ano e pouco lá na manutenção lá dentro, e lá aprendi várias coisas, cara. Lá aprendi a fazer hidráulica também, que foi junto com a hidráulica, também fiz um curso de pintura lá dentro. Tudo no semiaberto? Tudo no semiaberto. Esses cursos, como é que eles funcionavam? Abria lá um curso, você se inscrevia, como é que era o lance? Isso, você ia se inscrevia e daí ali você começava a fazer um curso. E aprendia mesmo? Sim, você vai... Eu pintei uma escola em Pindamonhangaba. Daí nós fomos... Mas como preso? Você foi lá pintar? Fomos. Olha que legal. O ônibus levava... O bonde, né? Levava nós e depois trazia no final de tarde. Caramba, aí vocês foram lá pintar uma escola. Pintamos uma escola. Nessa época vocês eram remunerados ou não? Não. Vocês iam lá tipo pra praticar mesmo? Só pra praticar. Entendi. E ficava bom o trampo? Ficava legal. Daí tinha o professor da rua, tal, que ia dando as dicas e tal, ia passando. O que você pensa sobre isso, por exemplo? Você acha que, por exemplo, assim, que você falou que você pintou uma escola. Você acha que, de repente, poderia ter um projeto, até mesmo de revitalização, de pintar muitas, digamos assim, hospitais, outras coisas, que poderia ser fornecido pelos presos, até como uma forma de retribuição? Você acredita que isso talvez daria certo? Tipo assim, no seu caso, aprendeu a profissão lá de pintor, aí vocês iam lá, pintavam uma escola, de repente estava precisando pintar, e o custo para o Estado ia ficar muito mais reduzido do que pagar, por exemplo, uma empresa ir lá pintar. O que você pensa? Eu acho isso daí muito legal, né, cara? Porque é que nem ali. Esse daí foi ali, vamos dizer, a escola, né? Do curso que nós fizemos e ali pegamos o nosso diploma, teve tudo certinho, assim. E ali você vai ter uma profissão, né, cara? Você vai. Ali, se a pessoa já não quer mais saber de um crime, não quer mais saber de nada, ela já vai ter uma profissão para ela começar a entrar no mercado e. Entendi, bacana. Depois você saiu desses cursos, fez mais o que no semiaberto durante esses 4 anos? Daí depois meu último serviço foi fazer um SESI em Lorena. Um SESI em Lorena? Sim, nós fomos trabalhar lá. Ali de peão, né? Peão de obra lá. E daí lá fui também na luta, daí consegui entrar de eletricista, daí eu fiquei mais de boa lá. Caramba! Nossa, daqui era minha profissão já de rua, daí eu consegui... Nesse era o trampo de rua, que vocês saíam do semiaberto e ia trabalhar na rua, era isso? Sim. Foi o último serviço que eu trabalhei lá no semiaberto, foi esse, o último serviço. Entendi. Então, nesse caso, vocês saíam e trabalhavam e retornavam depois no fim do dia pro semiaberto? Sim. Entendi. Beleza. Voltava ali, daí, que nem assim, e foi que ali tinha de tudo, né, cara? No trampo, e ali você trabalhando, e no dia a dia ali, você via muitas coisas, né, cara? E que até ainda no último dia meu de trampo foi um bagulho louco que aconteceu, né, cara? Ali num algo ali que ele vai contar daqui a pouco, que vai ser como foi a liberdade. Antes de chegar à liberdade dele, aconteceu uma fita louca. Aguarde aí seu coraçãozinho, que ele vai contar essa história, que ele já me contou nos bastidores. É louca essa história. Já estamos quase caminhando para o final aqui. Ô Fábio, antes da gente
finalizar, você também teve uma parte dentro da prisão que foi uma parte que você quis tirar a sua vida e aconteceram coisas lá dentro que te fizeram, digamos assim, mudar a forma de você pensar, né? A forma que você olha a vida e tal. Porque agora, essa é uma parte legal da entrevista, queria até que você prestasse atenção agora, porque daqui começa você meio que reescrever a tua história, né? Sim. Eu queria primeiro que você contasse esse ponto de por que você quis tirar a vida lá dentro. Não, que foi assim, que nem nós estávamos falando, né? Ali foi o peso dos 50 anos, né, cara? Que eu não tinha mais esperança de ver a rua, cara. Eu já tava, pra mim, era aquela vida pro resto da vida. Não tinha mais esperança de ver o verde, não tinha mais esperança de nada. Minha esperança era morar na casa de pedra pro resto da vida, cara. O cara com 50 anos, já com 30 e poucos anos, que eu não tinha noção, assim, que a pena ia cair, que ia conseguir ganhar benefício. Pra mim, eu ia ter que tirar os 50 anos. De ponta, né? De ponta. Então, daí eu falei, oxe, vou sair com 90 anos daqui. Eu nem saí, né? Tá louco? Daí então, isso daí comecei a entrar em parafuso lá dentro, cara. Daí até um dia eu tive mente de querer tirar a própria vida, cara. Quis tirar a minha vida, cara. Aí você falou assim, meu, agora já era, vou fazer uma Foi quando eu tava trabalhando na FUNAP, lá no fechado, isso daí. Foi bem no... E eu programei tudo, cara. Programei tudo certinho. Eu tinha um All-Star, não sei se conhece o tênis All-Star. Conheço, vou pôr a imagem All-Star, o que é um All-Star pra você entender. E o All-Star ele tem um cadastro bem grande, quem conhece ele sabe que o All-Star ele tem um cadastro bem grande. E ali eu tirei os dois cadastros dele, dobrei tudo, coloquei ele assim, deixei ele bem embrulhado ele assim, que naquele dia, cara, eu ia pra enfermaria passar a corda no meu pescoço, cara. Você ia se enforcar. Ia se enforcar, cara. Eu não tava mais aguentando, cara. Isso só pra você entender, ele tá contando um episódio aqui que ele não sabia que ele, por exemplo, ia ganhar os benefícios que ele ganhou na apelação, ele não sabia. Então, só pra você entender por quê, que senão a galera tá assistindo agora e fala assim, ah, pô, caramba, o cara tava no sonho aberto, tava pronto pra ir tirar a vida. Não, isso foi antes de ele ganhar os recursos, antes de unificar, foi um momento específico que ele viveu na prisão, só pra vocês entenderem. E aí você chegou e falou, bom, programei, e aí? Daí eu peguei, e era uma sexta-feira, esse dia eu fui trabalhar. Como eu ia todos os dias, eu trabalhava na FUNAP, uma fábrica têxtil de fazer roupas para os presídios do estado de São Paulo inteiro fazia. Certo. Nós fazia 1000 calças e 1000 jalecos por dia. Caramba, bastante. Daí era uma linha de produção. Daí eu estava lá, eu também ali era o professor eu fiquei muitos anos, trabalhei 5 anos nessa fábrica. 5 anos. Daí ali eu fazendo as costuras, daí chegou no dia, eu saí cedo e fomos trabalhar. E lá a gente ia de chinelo, mas a gente tinha que usar a bota para trabalhar. Daí ficava numas partilheiras assim, as botas, você chegava só com a meia na mão, calçava a meia e calçava a bota e punha o chinelo na partilheira e ia pro trabalho. Daí eu cheguei, cara, na hora que eu tô calçando a bota, chega um rapaz assim e fala pra mim, ei, Deus tem uma obra na sua vida, rapaz. Não faça isso que você tem pensado, que você tem planejado. Eu fiquei com aquilo... Do nada o cara falou isso pra você. E eu não conhecia, assim, eu não sabia, cara. Não contei pra ninguém, cara, que eu ia passar com a... Que loucura. Era só eu que sabia, cara. Que doideira. Só eu tinha programado aquilo, cara. Ninguém sabia disso, cara. Aí o cara do nada parou você e falou, não faça isso. Não faça isso. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Que louco. Pô, eu fiquei com aquilo, cara. Fiquei com aquele negócio da minha mente, fiquei com aquele negócio... Bem no dia que você ia tirar a sua vida, no dia do mesmo? Do dia, na sexta-feira, cara. Que louco, cara. E aí, como é que foi? E aquele dia eu ia pedir enfermaria de noite pra mim conseguir... Já tava dentro do seu cronograma. Já tava no meu projeto, já aquilo ali. Certo. Daí eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça, cara. E trabalhei, na hora do almoço eu não aguentei, cara. Cheguei no carro e falei, ô, o que você foi falar aquilo pra mim cedo, rapaz? Que tá te pegando? Ele, não... Isso mesmo, não faça isso que você está na sua mente. Deus tem uma obra grande na sua vida, não faça isso. Caramba. Daí começou a vir um temor, cara, um temor de Deus na minha vida, cara. E aquela hora começou a mudar, cara.
Que louco, velho. Que E experiência. aquilo ali, eu cheguei daí depois saí do serviço, nós voltamos para o raio, para o pavilhão. Chegamos lá no pavilhão assim, cara, aquilo começou a dar uma tremedeira em mim, um negócio, e começou a ficar diferente, cara. Daí eu fui lá e para esse rapaz eu pedi uma oração. Ele fez uma oração para mim, eu lembro até hoje. Ele, num pedacinho de caderno, ele mandou uns versículos bíblicos. E ali eu comecei a ler na Bíblia E eu fumava muito, que nem eu já falei aqui, nessa época eu fumava muito. E ali num momento, cara, eu peguei e falei, cheguei, um irmão da igreja falou para mim, você quer parar de fumar? Eu falei, o que eu mais queria era parar de fumar. O que você faz? A primeira coisa que você levanta? Eu falei, já acendeu o Arapiraca que tá enrolado debaixo do travesseiro. Nossa, que terrível. Daí ele pegou, ele falou pra mim, ele falou, mas amanhã vai ser diferente. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou, amanhã você vai ajoelhar cedo e você vai orar a Deus e vai falar, eu sou o templo do Espírito Santo, quero ver esse templo limpo. E mas depois do café, se você não aguentar, você pode fumar o cigarro. Eu falei, beleza, eu vou fazer isso. E eu fui lá, cara, ajoelhei, cara, e comecei a pedir ali. Eu falei, Senhor, esse templo do Espírito Santo, não quero sujar o templo do Espírito Santo e tal. No primeiro dia, cara, eu consegui até o horário do almoço, cara. Ficar sem fumar o Arapiraca. Sem fumar o Arapiraca, cara. Mas depois do almoço, Eu fumei, cara. deu não aquela aguentei. fumadinha, não aguentou. Não aguentei. No segundo dia, eu consegui ir até na janta. Certo. Mas dava Sem- vontade e tal? Só na hora que eu jantei, cara. E daí Aí deu aquela vontade, eu fumei. Certo. No terceiro dia eu parei, cara. Aí você não fumou mais. Não fumei mais até hoje, cara. Caramba, que louco. Parei de fumar. Os caras fizeram aposta, cara, pra botar o pacote de cigarro que eu não ia aguentar. O cara fumava 30 Arapiraca por dia, né, velho? Até mais. Os caras apostaram, mano. Postaram o Caramba. pacote de cigarro falando que eu ia voltar a fumar, cara. Aí você teve um encontro com Deus ali. Teve um encontro com Deus. Aí a partir dali você começou a mudar um pouco. Aí nessa que você... Eu até entendo dentro da cronologia, então, que depois foi depois dessa sua experiência que aí você começou a ganhar os benefícios, os BO, ou foi antes? Sim, foi depois, cara. Depois. Depois. Então, quer dizer, você parou de usar praticamente fumar cigarro, você começou a fazer um processo ali de limpeza dentro do seu corpo, e aí os processos também começaram a andar. E o próprio benefício que eu fiz quando eu tava fumando, não cantou, cara. E cantou depois quando eu parei de fumar, Que quando louco. eu parei com tudo, quando eu coloquei minha vida no altar, começou a andar. O mesmo benefício que eu tinha montado antes não cantou, cara, no começo da minha... Que loucura, velho. Não Aí cantou. você começou uma vida cristã dentro da prisão. Sim, daí eu comecei uma vida cristã. Daí depois ali eu continuei morando no mundão ainda. Comecei na cela do mundo. Daí ali os meus próprios parceiros, as pessoas viram o jeito que eu tava ali, começando a comer Bíblia e tal. Aí ele falou, você não tá mais pra essa vida aqui não, cara. Já não dá mais. Vai lá pra igreja, mano. Você não tem nada que desabone você, você não tá indo corrido, você não tá nada. Se você quiser ir pra igreja, vai pra igreja, mano. E aí você decidiu. Daí eu pensei ali comigo, falei, eu vou pra igreja, cara. Daí eu cheguei de uma igreja, cara, uma cela, e era Deus e Amor, uma cela da Deus e Amor, e tinha assembleia. Pouco rígida, tá? Daí eu cheguei lá, não tinha tela, não tinha nada, eu cheguei, eu falei, eu quero ir naquela igreja. Da Deus e Amor. Da Deus e Amor. Daí eu cheguei lá e falei, tenho duas coisas pra falar aqui. Daí um amigo meu, ele pegou, eu sei que você vai falar. Uma que se você quer se converter e uma que você quer morar com nós. Eu falei, é isso mesmo. Caramba, que louco. Daí eu falei, não, eu quero isso mesmo que eu quero. Daí tinha um cara, não sei, ele tava saindo da igreja, não sei, ele não tava no propósito. Ele fazia assim pra mim, cara. Tipo, não entra aqui, é mó não barca entra, furada. Não entra aqui, cara. Eu falei, se não for pra mim entrar aqui, eu não vou em lugar nenhum, cara. O que Deus mostrou pra mim é essa cela e é aqui que eu vou ficar. Caramba, mano. E lá eu fiquei, cara. Quanto tempo? Nessa cela eu fiquei até minha liberdade. Daí depois eu só mudei uma vez que eu fui pra cela mais de igreja também. Que é casa de oração. Certo. Daí eu saí da Deus e Amor, fui pra casa de oração.
Porque lá, daí depois teve uma unificação de igreja, daí eu fui dar uma outra sala de casa de oração, que a liderança tinha saído, daí eu fiquei tomando conta dessa casa de oração também. Certo. Você liderava, então, essa casa de oração. Chegou uma época que você liderava. Sim, sim. Mas e no semiaberto? Você também foi para casa de oração? Como é que era no semiaberto? Sim, no semiaberto também eu fui para casa de oração, fiquei lá, daí lá era mais no pátio, pregação no pátio, e depois no Pemano já tinha o templo mesmo, a igreja mesmo, com instrumentos, daí já era... E deixa eu falar uma coisa aqui para você que está nos acompanhando. Eu vou trazer em breve aqui uma entrevista com um pastor, e aí a gente vai falar, que inclusive o Fábio conhece, que ele vai contar como é que é a vida pastoral dentro da prisão. E aí a gente vai se aprofundar com muito mais detalhes sobre o que é a cela de igreja, como é que é como é que é RI, né? Isso, que é o regimento interno das igrejas dentro da prisão. Tem muita coisa que quero trazer aqui um cara que viveu o ministério pastoral lá dentro. Então aguardem aqui no canal que vai estar logo logo disponível aqui para vocês. E aí você teve essa experiência. Para você, hoje, analisando de fora, como é que você poderia dividir a vida de um cara que está vivendo dentro da população normal, vivendo com os presos normais, e o cara que está vivendo tipo dentro de uma casa de oração na cadeia? Qual que seriam as principais diferenças? Ali a pessoa começa a buscar Deus, cara. Ali quando a pessoa está numa casa de oração, ela já começa a mudar ali o convívio. Ali ele começa a se dedicar ali nas coisas de Deus. Fica mais leve para cumprir pena? Sim, fica... É que ali fica mais algo ali mais tranquilo, né? Porque dali no mundão já tem todas as coisas tem do mundão. Tem os perrecos, as ideias. E tudo ali já fica aquele mais pesado, né? Aqueles bate-fundo que tem na igreja é mais tranquilo, os irmãos já tem tudo, os cronogramas ali, horário que ia ter televisão, que nem eu já... Nós era só rádio, porque era Deus e Amor, era só rádio. Não tinha televisão. Não tinha televisão. Entendi. Daí era mais rádio. Mas na época eu estava mais também querendo aprender da Bíblia e tal. Se dedicou mesmo. Se dediquei. Daí que assim, tinha bastante estudo, busca na madrugada. E ali foi assim, realmente ali que foi crescendo eu ali. E tudo começou a andar, cara. Depois que eu comecei a ir na igreja, foi legal que o processo começou a andar, a família, comecei o contato legal de novo com a família. Começou uma restauração mesmo. Restauração, sim. Mas nem tudo foram flores na vida e nessa história fantástica do Fábio. Por quê? Agora eu quero chegar para quase reta final para você depois entender como é que tá a vida dele agora, depois que ele saiu da prisão. Eu quero agora saber os últimos dias de Fábio na prisão e a história antes de chegar à sua liberdade. Nossa. Foi horrível, esse momento foi horrível. Foi meio horrível. Como é que foi ali? Eu queria que você contasse um pouquinho antes da sua liberdade. Como é que foi a sua liberdade pra gente? Ali eu trabalhava num SESI lá em Lorena. Nós estávamos fazendo um SESI lá e lá eu trabalhava como na obra, né? Daí ali com o tempo fui pro meu ramo, que é eletricidade. Ali acharam eu ali, teve uns BO lá na fábrica, lá no dia lá, e ninguém soube resolver. Eu cheguei lá e consegui matar o problema lá, daí jogaram na elétrica lá, e fiquei na elétrica lá. E gostava de ir lá, porque lá nós podíamos ir assim de segunda a segunda trabalhar, entendeu? Daí, para não ficar no presídio, eu preferia trabalhar, mano. Eu queria ver a rua, né? Lógico. E daí ia de bondão e tal. Dá um peão e tal. E ali foi, né? Mas daí, na sexta-feira, cara, quase nos últimos dias de eu estar de liberdade, teve um acontecido, cara, que... Abalou. Nossa. Que foi um negócio, passou no estreito, cara. Que ali daí chegamos, cara. Chegamos com esse ônibus que vinha lá do SESI. Chegamos, já tava a força tática, a diretoria, tudo do Pemano. E os caras já chegaram a invadir no ônibus. Nossa. E ali acharam drogas, acharam os telefones, acharam um monte de coisa ali.
E o negócio foi estreito, cara, que daí eu já quase com o benefício ganho, né? Já tava no andamento. Com o pé na rua. Com o pé e ali olhando, né, cara, e você também, com toda saidinha, você já vai lá ver o processo, como que tá, né? Sim. Tá vendo autos conclusos, né? E tal. Ai, tá na mão do juiz. Já tá ali, nossa, quase na hora, né? E daqui a pouco, aquele banho de água gelada, assim, um balde de algum gelo, você, né? Tchá. Todo mundo, a diretoria falou, não, isso daí vai todo mundo, cara. Todo mundo vai assinar a sindicância, por causa que isso daí é... Agora, daí os caras que eram os proprietários das coisas erradas, das contravenções, das contravenção, não queria assumir o BO, cara. Nossa. Já tava tudo já querendo sair fora e tava quase sobrando para todo mundo, cara. Caramba, as pessoas que estavam inocentes já estavam quase tomando a culpa. O diretor falou, já era, vai todo mundo assumir o BO, todo mundo sindicância. Você falou, mano, tô com o benefício na mesa do juiz. Nossa, uma sindicância agora trava tudo, falta... Já era tudo benefício, né? Você ficou calmo lá na hora, né? Com certeza você estava calmo, né? Ah, calmo. Eu estava lá sentado, cabeça no boi, assim, eu nem olhava nem pra ninguém, cara. Tinha gente chorando, eu nem consegui chorar, eu consegui, cara. Eu fiquei tão paralisado que eu fiquei assim, eu fiquei que nem uma estátua lá na hora, lá no boi, cara. E ali e tal, daí os caras começaram, um apresentou, o outro se apresentou, daí todo mundo se apresentou. E nós estamos saindo, cara. Fala, não, tá agora tudo no Bacela. Vão tudo pro pavilhão. E tá indo assim, um dos funcionários me bate no meu peito, assim, ó, pá. Você não gosta da liberdade não, hein? Cara. Falei, você tá ficando louco, senhor? Que eu quero mais a liberdade, senhor. Eu tô trabalhando pra minha liberdade. Daí foi ainda, daí nós pegamos, voltamos pro pavilhão, passou visita, tudo, final de semana ali. Daí chega na segunda-feira, nós fomos trabalhar. Daí na hora de segunda-feira, cara, os caras chegam, só vi os caras balançando lá, uns papelzinhos rosa assim, grande assim, que é de atendimento, que quando é atendimento. Certo. Daí o cara balançando assim, cantou. Eu falei, você tá de palhaçada, rapaz, cantou o quê? Cantou, mano. Cantou sua liberdade. Eu falei, você tá brincadeira, rapaz. Nossa. Ficar brincando com o meu sentimento aí, rapaz. Liberdade é coisa séria, rapaz. Cantou, cara, cantou, é seu nome. Daí, na hora que eu olhei no papel, eu falei... Fiquei assim paralisado, cara. Porque, assim, velho, daí que os caras já começaram a vir abraçar eu. Daí eu falei, nossa, cantou mesmo, cara. E os caras pediram seu picuá também? Os caras chegam e falam, e o picuá, mano? E os já dei rádio, dei as coisas que eu tinha lá, e peça de higiene, dei roupa, já... Nossa, e a emoção de sair? Tem que entregar lá, só que tem que entregar, que é a roupa da casa, né? Que você tem que entregar. Ali já peguei o picuá, foi pra inclusão, mano. Ainda deram uma canseira, mano, porque eu ainda fiquei na inclusão da noite, ainda só fui sair no meio-dia do outro dia. Ainda eu fiquei lá, aquela ansiedade, nossa, louco pra ir embora. E caramba! Daqui a pouco cantou, cara, abriu os portão. E nossa, na hora que abriu o portão, cara, não acreditei, cara. Já caí de joelho no chão, cara. E caí com o joelhão. Já vai ligar pra família, é nada, eu saí correndo, cara. Você foi a pezão? Fui embora correndo, cara, fui pra minha correndo com o picuá. Calma que o ônibus tá chegando. Com o meu picuá de carta embaixo do braço, já saí. Quando cheguei, já tava lá em casa, mano. Já cheguei lá, a família já nem acreditou. Mas o que você tá fazendo? Falei, cara, e a sensação correndo na rua? Mano, tô livre. Tô livre. Nossa, que sensação, hein, cara? Que sensação. Depois de 12 anos sem sair sem livre, cara. Nossa. 12 anos de prisão, contando o fechado, que foram 8 anos. 8 anos 8 e 5 meses. 8 anos e 5 meses e mais 4 e... 4 porque eu tenho quase 4. Assim, quase 4 anos no semiaberto, 12 anos sofreu. E pra gente começar a cair agora pro final da nossa entrevista. Como é que é a vida pós-prisão? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou logo quando você saiu? Que nem eu saí assim, né, e daí eu tinha minha avó, meu avô me deixaram uma casa de doação, que é uma renda que eu tinha ali, tava alugado, daí eu
fiquei morando numa casa de uma tia minha que estava lá sem ninguém. Cheguei em casa, só tinha o meu colchão no chão, só um colchão para mim dormir ali. Fazia comida na espiriteira, não sei se o pessoal conhece Não, que é né? espiriteira, né? Espiriteira. O que é uma espiriteira? Espiriteira é um negocinho assim que você põe álcool, assim, e eles são um fogo que nem um fogãozinho, assim. Mas é aqueles que o pessoal usa nas construções? Isso, quase igual aquilo. Tá. Eu fazia rango naquilo lá, cara. Daí eu cheguei e não tinha nada, cara. O nome da sua firma, Jesus é Bom. Por que você decidiu dar esse nome para a empresa? Porque ali é algo ali que Jesus foi bom na minha vida, e ali eu falei do Jesus, eu cheguei para fazer um cartão de visita. Daí o rapaz, mas você tem que pôr um nome na sua firma. Eu falei, já sei. Que nome que ele falou? Jesus é bom. Jesus foi muito bom na minha vida, cara. Jesus é bom. Daí ficou Jesus é bom, cara. E Jesus é Bom, essa empresa, ela trabalha em qual segmento? Ela segue a pintura elétrica e hidráulica. Nesses daí, que foi o que eu aprendi lá dentro, e a minha profissão que é elétrica mesmo, né? Que eu já trabalhava na rua, trabalhei na EDP Bandeirantes, e ali já que é a minha segmento. E daí as outras que eu ampliei ali junto, que é a pintura e a hidráulica também, que eu aprendi lá no Pemano. Ali que eu fiquei na manutenção 1 ano lá e aprendi muito lá com eles também. E hoje em dia, como é que tá o mercado? Como é que você enxerga a tua vida hoje? Depois de sair do cárcere, depois da maturidade que veio, agora você, né, sendo um empreendedor, tendo a sua empresa, o que você traz como ensinamento depois de tantos anos de dor trancado numa prisão? Hoje, graças a Deus, assim, que nem conseguimos objetivos, assim, né, cada dia a gente vai crescendo nos objetivos e graças a Deus hoje eu tenho minha casa, tenho meu carrinho, tenho minhas ferramentas, que foi tudo conquistada, que ali eu, graças a Deus, cada serviço assim que eu fazia, eu comprava um pouco de ferramenta, fazia um serviço, comprava um pouco de ferramenta, e hoje, graças a Deus, já estou com a minha firminha estabilizada, tem meu CNPJ, tem meu MEI, que já está tudo certinho, entendeu? É uma firma legalizada, tudo certinho, graças a Deus ali, e graças também está na presença do Senhor, né? Que ali, isso me ajudou muito no cárcere, que foi o laço ali de eu parar de usar drogas, porque eu parei de fumar, parei com tudo, e graças a Deus daí me afirmei. Hoje a família, meu trabalho e igreja, cara. Hoje a minha meta é isso hoje na minha vida. E para aqueles que não acreditam na recuperação de uma pessoa que já passou pelo sistema prisional, o que você deixa como reflexão? Porque tem muita gente que não acredita na ressocialização. Tem muita gente que não acredita que a pessoa, quando sai da prisão, ela pode reescrever a sua história. Qual a mensagem que você deixa principalmente para essas pessoas que não acreditam nessa ressocialização? Eu acredito que tem, porque eu sou um vivo, né? Um Uma exemplo prova viva. vivo, uma prova viva que isso aconteceu na minha vida. E também tem várias pessoas que estavam com nós também no cárcere, dentro de uma cela de igreja, também outros também que foi na cela do mundo e hoje estão bem também, estão com as suas firmas, estão com os seus negócios e ali estão, graças a Deus, incluídos na sociedade, não praticando mais a prática errônea de crimes, essas coisas, estão uma vida reta que não compensa, né, cara? Que o sofrimento que você paga lá dentro não compensa, não daí compensa. Quem ali, que nem você falou aqui, ali a pessoa que não quer ficar voltando para aquele lugar, só quem gostou, né? Só se achando gostosinho, né? Tá gostosinho, daí a pessoa quer, mas a pessoa que ali gosta mesmo da rua, gosta de... não sente prazeroso não lá dentro, não, que... Além de não ser prazeroso, é terrível. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você Horrível, que tá... né? É horrível. Você que tá nos assistindo agora, deixa eu falar uma coisa. O Fábio vai voltar aqui ainda no canal, porque é o seguinte, nos bastidores ele sabe fazer muita coisa, muitos artifícios, que eu não vou revelar pra vocês agora, mas ele já deu a palavra dele, e ele sabe o peso da palavra que tem de caras homens. E a gente vai voltar com outros vídeos, mostrando alguns artesanatos, como é que ele fazia parte elétrica. Mano, tem muita coisa interessante que vai vir. Então você vai ver o Fábio mais vezes aqui no canal. Hoje você conheceu um pouco da história dele, você conheceu
praticamente como é que foi a vida dele. Inclusive, coloque aqui no comentário o que você achou, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas. E antes de nós encerrarmos, isso aqui não foi combinado, mas agora é a hora que eu vou fazer com você a estreia do Ping Pong. É o papo reto. Vai ser assim, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder papo reto, certo? Beleza. Você vai responder espontaneamente. E o que sair, saiu. Beleza? Beleza. Então vamos lá, papo reto. Família. Tranquilo, graças a Deus, benção de Deus. É uma bênção de Deus. Sim, Liberdade. maravilhoso. Deus. Tudo de bom. Daqui 5 anos, como você se vê? Conseguindo meus objetivos. Cada dia mais. Bandido bom é bandido? Essa aí, fica. Bandido bom tá morto, né? O bandido bom já morreu, já. Mas você quer que os bandidos morram ou bandido bom é bandido? Reestruturado, né? É bandido que largou do crime e tá firmão hoje. Nova história na vida dele, né? E esse que é o que eu quero deixar para todos, assim, que eu acho que o crime não compensa mais, né? Que eu acho que não vira mais, não. Que o melhor é uma liberdade, você poder ir para um lugar que você quer, você ir no shopping, você passear, você ter sua família. Eu acho que isso que é o bandido, esse que é o esperto, né? É o malandro da vida. É verdade. Essa foi a história de Fábio. Fábio de? Ferreira. Fábio Ferreira. Eu vou deixar aqui os contatos, se você é da região do Vale do Paraíba, principalmente dessa região ali, eu vou fazer agora o marketing, né? E quiser contratar os serviços do Fábio, pintura, parte elétrica, hidráulica, se você realmente quiser conhecer um pouco do trabalho dele, eu vou deixar aqui o link da descrição, o contato dele, da empresa dele, um trabalho profissional, faz textura, faz grafiato, faz marmorato, os caras são embaçados, a equipe dele é treinada. Tem uma tabela que vocês têm que conhecer que é chamada tabela econômica. Enfim, faça um orçamento sem compromisso, a empresa é muito bacana, uma história de vida muito inspiradora. E esse é o nosso projeto aqui, trazer para vocês histórias de superação, histórias de pessoas que conseguiram vencer o cárcere, vencer o crime e hoje estão dando a volta por cima, mesmo em meio a tantos preconceitos que a nossa sociedade enfrenta. Fábio, foi um prazer, foi um prazer mesmo aí, obrigado pela confiança aqui. E espero que você tenha também aproveitado a nossa conversa aqui. Tamo junto? Boa. E ele volta aí, ó. Ele volta em breve aqui no canal. Rapaziada. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Aê! É isso. Arrasou, hein, mano?